que dependem do seu Pai. Senhor, nessa noite, fala conosco de uma maneira clara. Que o nosso espírito esteja completamente vulnerável àquilo que o Teu Espírito falará conosco. Senhor, não permita que haja qualquer distração na nossa compreensão à Sua palavra, para que possamos entender como o Senhor nos trata e como o Senhor cuida de cada um de nós. Senhor, fala conosco, queremos Te ouvir, para que sejamos enriquecidos na nossa fé. Quantos oram assim comigo, dizem amém. Amém. Mas antes da gente entrar aqui na palavra oficialmente, eu quero chamar o Lucas, que ele vai estar falando um pouco do que ele viveu na célula. Ele só tem 3 minutos, mas é importante ele falar isso, porque depois que eu começar aqui a ministrar, eu não posso parar o raciocínio. Então eu quero que ele faça isso agora, para que você entenda a necessidade e a importância de estar se relacionando também numa célula. Boa noite, gente. Hoje eu quero falar da célula de jovens, a célula Transformados, e que o nome ele é bem sugestivo. Essa célula, ela realmente, através da liderança do pastor Célio, ela me fez entender verdadeiramente aquilo que Jesus é. Aquilo que o nome de Jesus pode oferecer sobre a minha vida. E eu sei que eu tenho muita coisa a melhorar, mas o principal coisa que eu aprendi nessa célula e que eu testemunho é que Jesus é uma pessoa leve. E que quer tornar a minha vida leve também. Não uma vida que não vai ter desafios. Não é uma vida que não vai ter problemas, mas é uma vida sim que com Jesus eu posso passar por todas essas coisas, porque nós somos mais do que vencedores, através de Jesus. E eu tenho aprendido cada dia que o nome de Jesus ele é suficiente. E isso tem transformado a minha maneira de viver, a minha maneira de crer. Posso dizer com certeza que muito do que eu tenho vivido através na área da faculdade, na área profissional, também se deve à célula. Porque eu comecei a entender que Jesus ele já fez. Eu preciso crer. E através da minha fé, tudo aquilo que eu faço é potencializado, porque Jesus já fez. E eu serei bem sucedido através do nome de Jesus aonde eu for. Posso dizer com certeza que eu tenho sido bem sucedido. Não é orgulho, mas através do nome de Jesus. E essa foi uma das coisas que eu aprendi na célula de jovens. Te convido, se você ainda não faz parte de uma célula, eu te convido a participar de uma, porque eu tenho certeza que você vai ser transformado, assim como eu também fui. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Lucas, pelo seu testemunho. Eu quero estar compartilhando, com a igreja uma palavra que fala sobre fé. Porque a igreja ela foi chamada para agradar a Deus. Ela foi chamada para fazer a diferença. E uma igreja que não anda em fé, dificilmente ela vai conseguir agradar a Deus. Para ser franco, ela não vai conseguir agradar a Deus em nada. Mas quando essa igreja entende que é a fé que ela tem, e essa fé faz com que ela exercite, pratique algumas obras que chame a atenção de Deus, e que Deus vira o rosto para essa igreja, e ao virar o rosto para essa igreja, Ele consequentemente vira também as suas mãos em favor dessa igreja, e tudo aquilo que essa igreja pensa, deseja e sonha, Deus, por causa da fé da igreja, Ele começa a agir de maneira milagrosa em favor dessa igreja. Você é a igreja? Amém? Então seja bem-vindo. Construindo uma fé genuína. Você pode repetir isso comigo? Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3 é
chamada de Abrão. Na versão da Bíblia NTLH, diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra em que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Entendeu isso? Você faz de algum povo desse mundo? Então você é abençoado. Você diz amém a isso? Então, para a gente não perder muito tempo, quando observamos o chamado de Abraão, é importante considerarmos alguns aspectos no chamado, daquilo que Deus diz, em relação a Abraão. Deus, ele chama aquele homem, faz um pedido, mas ele faz um monte de... Então, precisa entender que a relação entre aquilo que Deus nos pede é seguir promessas. Quando Deus, ele nos chamou para integrarmos o corpo de Cristo, ele não só nos chamou para ficarmos sentados, ele não só nos chamou para mudar talvez as nossas vestimentas, ele não nos chamou simplesmente para sermos parte de uma comunidade. Não foi só para isso. Ele nos chamou para fazer algo extraordinário na nossa vida. Amém? Então, quando nós observamos o chamado de Abraão, nós precisamos considerar a importância dos aspectos de Deus em relação a esse homem. Porque observar o chamado de Abraão, nós precisamos entender, se fosse comigo, se fosse com você, que Deus tivesse se apresentado e tivesse feito alguns pedidos e tivesse feito também algumas promessas, como você agiria? Rapidamente, Abraão estava sossegadíssimo na casa dele, estava tranquilo, vivendo. E Deus não queria só que Abraão vivesse bem. Deus queria mudar a história de Abraão. Deus queria mudar a vida de Abraão. Deus queria tornar Abraão famoso. Quantos aqui conheceu Abraão? Mas a gente hoje o conhece, porque ele ficou tão famoso que chegou a nós. Eu quero que você entenda que quando Deus ele escolheu você, ele escolheu você com um propósito. Gente, há uns 40 anos atrás, eu posso dizer isso, embora eu seja novo, tenha só 25, se diziam que ser crente era só para pessoas fracas, simples, humildes, pobres, que não tinha recursos e etc. Mas vendo que Abraão já tinha riquezas antes de Deus chamá-lo, o que a gente compreende hoje?
que Deus não está preocupado só com a sua vida social, financeira, relacional, sentimental. Tudo isso Deus se importa? Sim. Mas o que mais me deixa fascinado no chamado de Deus para Abraão foi que Deus desejou se relacionar com ele, assim como Deus deseja se relacionar comigo e com você. Eu e você temos o privilégio de usufruir da presença, da voz e do relacionamento desse mesmo Deus que Abraão passou a ouvir, passou a seguir, passou a se relacionar. Porque Deus não mudou. Agora, o nosso pensamento muda constantemente. E um dos pensamentos que nós, em alguns momentos, temos, é o que mais entristece a Deus. Sabe qual? É quando nós achamos que Deus nos abandonou. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca esteve tão perto da humanidade como Ele está agora. Só que a humanidade é que se esquece que Deus está aqui, acessível. Basta o ser humano querer. Abraão tinha uma decisão: ou ir ou ficar. Ir ou ficar. Ele preferiu ir. Por quê? Fala, a voz de Deus é doce. Quem ouve quer seguir. Quem ouve quer acompanhar. Então observe como inicia o chamado de Abraão. Sai da sua terra. Você pode dizer isso comigo? O que está entre parênteses? Mudanças. Gênesis, ou melhor, um pensamento, verdade, de uma explicação simples e básica do versículo 1. O primeiro passo que precisamos dar para o início de uma fé genuína é sairmos de determinados ambientes, sejam eles físicos ou espirituais. Por que Deus não se relacionou com Abraão no meio da parentela dele, na terra dele, onde ele estava? Precisou que ele saísse, ou melhor, pediu para que ele saísse. Por que Deus pediu para que ele saísse? Existem coisas, ou melhor, existem momentos, para mim e para você, que é necessário estarmos só com Deus. É necessário estarmos a sós com Deus. Porque Deus poderia simplesmente se relacionar com Abraão na terra de Ur, onde ele morava. Sim ou não? Mas sabe o que Deus fez? Levou ele para um deserto. Levou ele para um lugar que não tinha nada. Levou ele para um ambiente onde que ele olhava para o sul, não tinha nada. Olhava para o norte, nada tinha. Olhava para o leste, nada existia. E olhava para o oeste, não conseguia enxergar nada. Mas sabe o que Abraão compreendeu? Ainda que no seu entorno não existisse nada, na frente dele estava o Deus Todo-Poderoso. Faz sentido para você isso? Do que você se queixa? Você pode estar no lugar melhor, ou no melhor lugar. Você pode estar com as melhores pessoas, mas você não estando com Deus não adianta nada. Você pode fazer o que você quiser, mas se não estiver com Deus, não adianta.
Por isso que Deus tira Abraão da sua zona de conforto, para que o relacionamento pudesse ser mais acalorado, mais intenso, mais quente. Então, versículo 1 de Gênesis 12 diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Gente, entenda uma coisa, isso é importante. Deus, ele tem o maior prazer na sua vida. Deus, ele tem um prazer tão grande na sua vida, que ao chamar você pelo nome, ele sabe muito bem quais são as suas fragilidades. Ele sabe muito bem quais são as suas necessidades. E ele sabe muito mais ainda o que te entristece e o que te deixa alegre. Mas a pergunta é: e você? Está disponível, você está disposto, está disposta a abrir mão de certas coisas para viver um relacionamento muito intenso com Deus? Você está disposto, está disposta a sair dessa terra? Eu não sei qual é a terra. Talvez seja uma terra egocêntrica, uma terra onde que só você acha que você tem problema, ou talvez uma terra que você acha que só você tem razão. Talvez seja uma terra onde é que você acha que só você pode ser feliz. Gente, a terra, ela não significa simplesmente um termo literário, geográfico. Ela pode ser um estado, ela pode ser um ambiente, ela pode ser uma situação onde você se sinta confortável. Mas Deus está dizendo: sai dessa terra, porque nessa terra você não vai crescer, nessa terra você não vai desenvolver, nessa terra você não vai me conhecer, nessa terra você não vai saber quem sou eu, nessa terra eu não vou conseguir me revelar para você do jeito que eu quero. Então você tem que sair dela, porque em outro lugar você vai me conhecer, em outro lugar você vai saber quem sou eu na sua vida. É necessário sair dessa terra. E ele diz mais: sai da casa do seu pai, dos seus parentes. Gente, vozes, pessoas, relacionamentos. Quantas pessoas já não apareceram para mim e para você como aquela mulher de Jó? E tu ainda conserva a fidelidade a esse Deus? Sai fora. Sai desse negócio de igreja. Lá só pede dízimo, só pede dinheiro, só pede oferta, só pede aquilo. Vozes. Deus não queria que Abraão confundisse a voz dele com outras vozes. E olha que Abraão tinha pessoas influentes: pai, mãe, tio, tia, pessoas que viram ele crescer. Abraão não era novinho, ele já tinha 75 anos quando Deus decidiu se relacionar com ele. Então Abraão já conhecia muito bem as vozes que falavam com ele. Mas Deus falou o seguinte: Abraão, não vai ter outra voz nos seus ouvidos a não ser a minha. Abraão, tu quer conhecer a minha voz? Abraão disse: quero. Deus disse: sai do meio dessas vozes turbulentas. Deus está falando para você nessa noite: sai do meio da voz do medo, sai do meio da voz, sabe, da vaidade, da voz que não te leva à conquista, que não te leva a lugar nenhum, que não te leva à vitória. Sai do meio das vozes que só deixam você deprimido, oprimido, aflito, ansioso, e vem para a voz que refrigera a sua alma. Sai das vozes, Abraão, sai do meio dessas vozes. Querido, é diabólico, é maligno. As pessoas dizerem: Deus está em todo lugar. Pastor, como assim o senhor ousa dizer que é maligno? A pessoa sai para se prostituir, Deus está lá? Sai para encher a cara de cana, Deus está lá?
Fica mentindo o tempo todo, Deus está lá. Trai marido, trai esposa, trai pai, trai mãe, Deus está lá. Deus está aonde Ele te chama para se relacionar com você. Deus não queria ser confundido na terra de Ur e disse: vai para o deserto. No deserto é mais fácil para você me ver. No deserto é mais fácil para conhecer Deus. Pastor, você está querendo que a gente entre no deserto? Não é isso. Eu estou dizendo que o deserto é aquele lugar onde você deseja mais de Deus. É interessante. Aqui a gente vê um homem que Deus chamou para se relacionar com ele no deserto. Mas a gente vê que Deus pega Adão, cria Adão e bota dentro de um jardim. Adão dentro do jardim pisou na bola, enfraqueceu, não teve fé. Abraão no deserto permaneceu em fé. Muita gente está vivendo num jardim sem fé. Mas Deus nessa noite está querendo que você abra a mão do jardim por algum tempo, por alguns momentos, e deseja se relacionar com Ele no deserto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Às vezes a gente lê, e depois a gente vai entender o porquê que a gente lê tantas vezes um versículo só. Paulo, ele começa a falar ali para a igreja numa carta, na segunda carta, chega nesse versículo 17 que ele fala assim: e o Senhor Todo-Poderoso diz, cara, a carta é para a igreja. O Senhor Todo-Poderoso diz para a igreja: saiam do meio dos pagãos. Peraí, a igreja estava no meio dos pagãos? Como assim, pastor? Cara, se não fosse assim, o Espírito de Deus não tinha inspirado o apóstolo Paulo para escrever isso que ele escreveu. Agora, por que o apóstolo Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto? Saia do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro. Então eu aceitarei vocês. Rapidamente para você entender. Corinto era uma cidade muito linda, grande. Mas só que próximo à igreja do Senhor existia 2 templos pagãos. Um de Afrodite, que era a deusa do amor. Um templo de Afrodite, que era a deusa do amor. E lá nesse templo a história diz que tinha aproximadamente mais de 1000 sacerdotisas prostitutas. E do outro lado tinha o templo de Apolo, que é o deus da música, da poesia, das canções e da sensualidade física. A igreja de Corinto tinha em si algumas pessoas que gostavam. Então havia um problema sério na igreja que o Espírito de Deus disse para o apóstolo Paulo: escreve isso, porque eu quero fazer coisas maiores em Corinto, mas eles não querem deixar. Aí Deus fala assim, ó, sai do meio, abra a mão. Deixa para lá aquilo que é bom para o seu corpo. Deixa para lá aquilo que é bom para a sua alma. Agora, se você apreciar o que eu estou falando, minha igreja, e ouvir a minha voz que enriquece, fortalece e exalta o teu espírito, não vai te faltar alegria para viver um relacionamento intenso comigo. A igreja do Senhor parece que não dá mais o ouvido que deveria dar à voz de Deus.
primeira ordem de Deus para Abraão foi: sai do lugar das contaminações, sai do ambiente tóxico, sai do lugar onde você não terá intimidade comigo, sai. Mas a igreja quer ficar. Por isso que o tema dessa mensagem é construindo uma fé genuína. Sem fé genuína não tem como discernir a voz de Deus. Sem uma fé genuína não tem como. E não adianta achar que estou 30 anos na igreja, estou 40 anos na igreja, nasci no evangelho. Isso não credencia ninguém a uma fé genuína. O que credencia a mim e a você a termos uma fé genuína é quando nós damos a devida atenção à voz de Deus. Quando damos a devida atenção à voz de Deus. E a voz de Deus nessa noite para mim e para você é: filho meu, filha minha, eu quero ter um relacionamento intenso com você. Segundo, farei de você se eu paro para ouvir Deus, Ele faz de mim o que Ele quer. Ele faz comigo o que Ele quer. Ele faz em mim o que Ele quer. Veja que depois da instrução, Deus disse: vou fazer de você. Na sexta-feira eu bati um papo aqui com os jovens, adolescentes e tal, antes do acampamento. Eu perguntei quem tinha sonho. Vou perguntar para você: você tem sonho? Quem tem sonhos aqui? Quem tem sonhos aqui? Você tem sonhos? Eu não quero saber quais são os seus sonhos, mas eu quero te perguntar: sozinho você vai conseguir realizá-los? Do que você precisa? Não me responda. Do que você precisa para que os seus sonhos sejam uma realidade? Pensa aí. Do que você precisa para os seus sonhos se tornar uma realidade? Pensa aí. Deus tinha sonhos para Abraão. Não pensa você que os sonhos que você tem é simplesmente porque você resolveu tê-los. É o Deus que colocou esses sonhos no seu coração. Mas Ele quer que você dependa dEle para que esses sonhos se tornem uma realidade. Farei de você. É só acreditar que Deus vai fazer de você aquilo que Ele preparou para que você seja. Veja o versículo 2 de Gênesis, a explicação básica. É nítido que a nossa obediência à voz de Deus e a crença no seu chamado para nós resultará em bênção para os seus filhos. Tem filho de Deus aqui? É nítido, filho, a nossa obediência à voz de Deus e a crença no chamado que Ele fez para mim e para você, de sermos filhos dEle, filhos amados, filhos eternos. Se nós dermos crédito a isso, a nossa vida na terra vai ser uma vida de bênção. Vai ser uma vida de bênção. Como Lucas falou, ter uma vida de bênção não nos dá a ausência de adversidade. Não. Abraão teve, gente, seus problemas. Abraão teve suas lutas. Abraão teve seus conflitos, suas guerras. Teve tanto interna quanto externamente. Abraão sofreu, gente. Abraão passou por um processo sinistro. Mas o que fortalecia Abraão era a voz de Deus. Versículo 2. Quem tem filhos aqui? Filhos. Essa palavra, pega essa palavra e canaliza ela para os seus filhos, se seus filhos não são evangélicos ainda. Pega essa palavra, canaliza ela para os seus filhos, se eles ainda não são do Senhor Jesus. Olha só. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei. Ou seja,
os descendentes de Abraão formariam uma grande nação, porque Deus iria abençoá-lo. A bênção que Deus tem para você, a bênção que Deus tem para a sua vida, ela alcança seus filhos. O resultado da bênção de Deus derramada sobre você, ela é diretamente ligada para os seus filhos. E diz mais Deus para Abraão: o seu nome será famoso. Caraca! Deus fez com que Abraão ficasse famoso. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando eu dou a devida atenção à voz de Deus, Deus é capaz de remover céu e terra só para ver o meu bem. Só para ver o meu bem. Só para me fazer chegar a lugares altos. Aí ele diz o seguinte: isso aqui é lindo também. E você será uma bênção para os outros. Deus abençoa os filhos através da bênção que Ele derrama sobre você. Deus, Ele torna você uma pessoa famosa. E toda a sua fama, ela não gira só em torno de você mesmo. Toda a bênção que Deus derrama para você, ela não gira em torno de você mesmo. Porque Deus, Ele tem o prazer, Deus, Ele tem um desejo de fazer de mim, de você, uma bênção para os outros. Sabe como eu classifico esse Deus? O Deus distribuidor de bênção. Abençoa a mim, abençoa meus filhos, me abençoa para eu te abençoar. Que Deus fantástico. Mas pega o primeiro ponto. Saia da zona de conforto e viva o melhor de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 16. Portanto, a promessa de Deus depende da fé. A promessa de Deus depende da fé. Deus fez a promessa. Como é que eu vou conquistar essa promessa? Vivendo como a igreja de Corinto? Abandonando? Abrindo mão do melhor de Deus? Abrindo mão do relacionamento com Deus? Abrindo mão da voz de Deus? Deus tem uma promessa. Essa carta, o apóstolo Paulo, em outras palavras, está contando a história de Abraão. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de quem? Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei. Gente, pega isso aqui. Pega isso aqui, igreja. Você vai ter que dar um glória a Deus, pular dessa cadeira quando você entender isso. A igreja por muito tempo acreditou que só podia prosperar financeiramente, só podia prosperar espiritualmente, só podia prosperar no relacionamento com Deus o povo de Israel, o povo judeu, ou seja, o povo da lei. Mas Paulo está deixando claro que a promessa de Deus feita para Abraão, ela não se limita só ao povo da lei. Isso quer dizer que eu e você também temos esse direito de vivermos a promessa, de vivermos a bênção, de vivermos a prosperidade, de vivermos o melhor de Deus, porque eu e você também aceitamos a fé quando cremos em Jesus, e essa promessa se estende a nós. Essa promessa se estende a nós. Porque o que Paulo está dizendo ela não se limita só àqueles que vivem pela lei, mas também para os que creram
em Deus, ou seja, para os que creem em Deus, como Abraão creu. Pois ele é o pai espiritual de todos nós. Cara, queira você ou não, o nosso pai supremo é Deus, mas o nosso pai espiritual é esse cara, Abraão. Ele nos inspira a andar em fé. Ele nos inspira a viver o melhor de Deus pela fé. Ele nos inspira a sair de uma terra de idolatria, de uma terra de fracasso, de uma terra de ruína, para andarmos em vitória e triunfo com Deus. Mesmo que no meio do trajeto nós tenhamos algumas adversidades, teremos a certeza clara de que Deus estará conosco. Essa foi a segurança de Abraão, que não temeu as lutas, não temeu as guerras. Por quê? Confiança naquele que o chamou. Então a gente vê, Deus fará, Deus fará, Deus fará. Mas como é que Deus vai fazer se eu não crer? Como é que Deus vai fazer se eu não declarar aquilo que Ele disse que faria? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês nessa noite. Não sei como é que você vive o seu dia a dia, mas passa a viver a partir de hoje, dia 21 de fevereiro de 2021, passa a viver declarando, falando aquilo que você sonha para você e para os seus filhos, para você e para a sua casa. O cenário, pastor, da minha família é de fracasso, derrota, tragédia. É isso que você vê? Não responda. Se é isso que você vê, essa não é a realidade. A realidade é aquela que Deus falou. Que em Abraão, todas as famílias serão benditas. Está nesse texto. Então, o terceiro ponto da característica do chamado, para a gente viver uma fé genuína: colhendo o que semeia, fruto dos lábios. Pastor, o que tem a ver colher o que semeia, fruto dos lábios? Sim, Abraão estava no deserto. Alguém planta alguma coisa no deserto? Se cultiva alguma coisa no deserto? Sabe o que Abraão cultivou no deserto? Eu vou viver a promessa de Deus. Eu vou viver a promessa de Deus. Passou 10 anos, nada aconteceu, mas Abraão dizia: eu vou viver a promessa de Deus. Passaram-se mais 10 anos e Abraão dizia: eu vou viver as promessas de Deus. Mais 5 anos se passaram e Abraão dizia: eu vou viver as promessas de Deus. Até que ele foi visitado. Até que ele foi visitado. O que gerou a visita? O que ele declarava. O que ele declarava proporcionou a visita que mudou a história. Então, Gênesis 12, versículo 3. O pensamento a respeito desse texto: glória a Deus. Nós somos expressamente responsáveis do que semeamos em palavras, seja bênção ou seja maldição. Aqui não existe uma lei vigente, ou seja, algo escrito que você devesse cumprir. Mas a partir daquilo que o próprio Deus falou para Abraão, ele entendeu. Veja que o próprio Deus falando particularmente a um homem que desejava prosperar. Nas entrelinhas, o que Deus disse para Abraão foi o seguinte:
Se você simplesmente acreditar no que eu estou te falando, você vai ter experiências extraordinárias comigo. É só você declarar o que eu já falei a seu respeito. É só você... Deus falou para Abraão nas entrelinhas, é só você declarar aquilo que eu já falei a seu respeito. Filho, o que Deus já falou a seu respeito, mano? O que Deus já falou a seu respeito? Alguns cultos atrás, alguns domingos atrás, eu falei isso e vou repetir para você, talvez que não estava aqui nesse dia. Às vezes algumas pessoas botam no Facebook, botam no WhatsApp, botam nas redes sociais. Cuidado com esse negócio de quem tem promessa de Deus não morre. Cuidado. Veja aqui, Abraão. As pessoas confundem a promessa com eternidade. Deus disse para Abraão: você terá um filho, ponto. Essa é a promessa que eu te fiz. Você terá um filho. Deus não disse que Abraão viveria naquela terra. Disse que os filhos dele sim. Ele não. Só para você entender. A promessa de Deus foi que Deus daria para Abraão um filho. Deus deu ou não deu? Deu ou não deu? Quantos anos Abraão tinha? 100. Se você tiver que viver 100 anos para viver a promessa de Deus, Deus te sustenta até os 100 anos. Gênesis 12:3 diz assim, olha só. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Filho, quem falou isso aqui foi Deus. Você se encaixa? Você se encaixa aqui? Eu sou um povo abençoado. Você se encaixa nisso? Eu sou um povo abençoado, irmão. Eu sou um homem abençoado. Eu sou um homem abençoado. Eu tenho saúde, graças a Deus. Tenho uma família, tenho uma casa, tenho um emprego. Tenho vida, graças a Deus. Sou feliz. Eu sou um homem abençoado. Deus pode me abençoar mais? Pode. Ele quer? Quer. Mas o que eu estou fazendo para isso? Onde eu estou cooperando com Deus para isso? Depende do que eu falo. Depende da minha declaração. Depende do que sai dos meus lábios. O que você fala a seu respeito? O que você fala a respeito daquilo que Deus falou a seu respeito? Não fale contrário àquilo que Deus já disse. Senão você impede Ele de te abençoar. E a culpa não é dele, é sua. Parece que Deus me esqueceu. Pastor Robson, parece que Deus me esqueceu. E Deus está assim, muda, fala. Não, parece que Deus me esqueceu. Está tudo dando errado. E Deus está querendo, muda, fala. Eu disse, é uma questão de tempo. Esse lugar vai ficar pequeno. Esse lugar vai ficar pequeno. Se amanhã saísse o decreto de que acabou o distanciamento social, gente, você poderia crer, seria 300 pessoas no culto das 5 e mais 300 no culto das 7. Só para começar. Só para começar. Só para começar. Porque é isso que Deus faz, é isso que Deus quer. Provérbios 18:22. Só para você mudar a sua fala. Diz assim. Não é o 22, eu botei 22. Me perdoa. Isso aí seria para um culto de casal, gente. Me perdoa. Eu botei 22. Foi isso, meu amigo? Senhor, tem misericórdia de mim. Mas não é o 22. Eu vou ler aqui o que eu coloquei. É o 19. Provérbios 18:19. Me perdoem. Vou ler aqui para vocês Provérbios 18:19.
Aleluia. Nem o 19 é, o 21. Não sei onde é que eu estava com a cabeça. Sou humano, gente. Provérbios 18, 21. Ele vai colocar ali? Vou esperar ele colocar para você entender. Eu sei que eu já passei do horário, mas eu quero que você compreenda, que você come essa palavra tranquilo para você entender. Não vai? Amém. Então deixa eu ler aqui para adiantar. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você usa a sua língua com que propósito? Para abençoar ou para amaldiçoar? Viu o que Deus falou para Abraão no versículo 3? Abençoarei aqueles que proferirem bênção, e amaldiçoarei os que proferirem maldição. Gente, a desgraça que cai sobre o mundo não é a vontade de Deus, não. O mundo que fala um monte de baboseira, e vem coisa ruim. Mas olha só a vontade de Deus para mim e para você. Você quer viver a vontade de Deus? Você quer viver a vontade? Quem quer viver a vontade de Deus, levanta a mão. Solta aí. Tô esperando. Não demora muito não. Fechou tudo. Tô esperando. Pronto. Romanos 4, versículo 19 e 20. Olha a importância de uma declaração na vida do homem e da mulher de Deus. A importância de uma palavra de fé na vida do homem e da mulher de Deus. Lembra que eu falei que nesse capítulo Paulo está dando uma explicação para a igreja sobre o posicionamento de Abraão. Paulo está retratando aquilo que aconteceu em Gênesis 12. Paulo está falando para a igreja. E isso chegou até nós, glória a Deus por isso. Abraão tinha quase 100 anos. Mas, mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando também que Sara não podia ter filho, a sua fé não se enfraqueceu. A circunstância era favorável, sim ou não? A circunstância era positiva, sim ou não? Mas o que fez a diferença? A fé. Então ele viu todo o cenário. Não tem como o ser humano dar jeito. Mas olha o que Paulo fala. Ele não se enfraqueceu na fé. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa. Gente, se tinha alguém aqui duvidando, volte a crer em nome de Jesus. Volte a crer em nome de Jesus. Não duvidou da promessa de Deus. E sua fé o encheu de poder. E ele louvou a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor aí pela fé de Abraão? Aos 100 anos, Abraão estava ouvindo choro de menino. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero ensinar para a igreja com essa palavra? O cenário não pode mudar a verdade de Deus para você. O cenário para você. Ou você vive a verdade de Deus, ou você se perde no cenário da vida. Ou você vive a verdade de Deus, ou você se perde no cenário da vida. Primeiro passo. Para eu construir uma fé genuína, eu preciso dar o máximo de atenção àquilo que Deus diz.
O máximo não é 90%, 99%, é 100%. Eu preciso dar 100% da minha atenção àquilo que Deus diz. E você pode escrever. E pode escrever. Acabou o distanciamento social. Se você não chegar cedo, tu vai ficar em pé. Vai ficar em pé. Porque não é homem que deseja isso, é Deus. E eu só estou cooperando com o desejo de Deus, declarando que já aconteceu no mundo espiritual. É uma questão de tempo a gente viver essa verdade. Amém? Você pode ficar de pé, Ministério de Louvor. Amém? Para a gente encerrar. Pode aplaudir sem timidez. Deus aceita. Quando tudo diz que não,